Boa noite. Chique, né? Parecendo em Lambona, né, gente? Pelo menos a voz, né? A conta bancária é bem diferente, né? Vamos lá. É com muita alegria que a gente vem aqui mais uma vez, né, para poder conversar, bater um papo sobre uma das obras do Emmanuel, que é das mais bonitas também, né, que é o Vinha de Luz. Eu sei que a gente deixa as atribulações aí do nosso dia a dia, né, da nossa vida, fora daqui, fora do centro, nosso trabalho, nossa família. Cada um tira um tempinho para estar aqui. E é em nome desse tempinho, que respeita todo mundo, acho que é bacana a gente, depois dessa prece, realmente se encontrar, se ambientar, respirar um pouquinho, para a gente começar. Podemos? Excelente. O livro Vinha de Luz é um daqueles livrinhos de lições do Emmanuel, né? O Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E o Emmanuel, na lição 44, traz para a gente um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está lá no capítulo 8, versículo 2. A lição é intitulada Saber Como Convém, e Paulo diz assim: E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É mais ou menos aquela frase assim: se você acha que você está sabendo alguma coisa, você não está sabendo de nada. Né? E aí não é você não, viu, gente? Eu também, todos nós. Vou fazer uma leitura corrida do capítulo, que aí cada um faz as suas reflexões, e em seguida a gente vai partir para os comentários. A partir desse versículo de Paulo, Emmanuel segue dizendo: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Então não é saber de qualquer jeito, né? É como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. E aí Emmanuel encerra, né? Só que não, né, gente? Encerrou a lição e abriu todo um campo para a gente começar a pensar, não é verdade? Penso que sim. E aí, quando Paulo traz para a gente, né, a ideia de que se alguém quer saber alguma coisa, talvez ainda não sabe do jeito que precisa saber, né, como convém saber. O Emmanuel começa dizendo que na nossa civilização, a primeira frase é: a civilização sempre cuida saber excessivamente. A palavra excessivamente já denota algo que extrapolou do necessário. Tudo aquilo que é excesso extrapola do necessário. Então nós sabemos em excesso? Sabemos.
somos invadidos diuturnamente por uma profusão de informações, a maioria das vezes inúteis, ao nosso engrandecimento pessoal. É ou não é? Basta você fazer assim com o dedinho no Instagram, no TikTok, no Facebook, ou em quaisquer redes sociais, ou até mesmo pelo WhatsApp, que a gente tem muitas informações. Aliás, informações não. Temos muito ruído de informação. Informações de fato a gente encontra, né, em fontes fidedignas, vamos dizer assim, né? Então a gente sempre soube saber excessivamente, mas em tempo algum, Emmanuel destaca, em tempo algum, soube como convém saber. Né? A gente sabe como convém. Em tempo algum, não é de hoje não, é sempre. E aí ele remata, né? A civilização, é por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte. Ó, atualíssimo Emmanuel, hein? E o combustível alimenta a maquinaria de agressão. E aí, se a gente fosse pegar outros exemplos também... aí só mais um trechinho. Fala assim também na esfera individual, nós, conosco mesmos, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em resumo, ele fala assim, nós estamos querendo saber trem demais. É ou não é? Todos nós. Mas será que a gente busca saber as coisas como convém que a gente as aprenda? Como assim, Leandro? Não entendi. O conhecimento desenvolvido pela humanidade, ele sempre é uma bênção, sempre. E ele, não nos esqueçamos, ele também é uma concessão divina. Nenhuma descoberta, nenhuma inovação, nenhum passo adiante, quer seja na ciência, quer seja em desenvolvimento moral, acontece sem a concessão da espiritualidade que acompanha o nosso orbe. Jesus, o Cristo, é o governador espiritual deste planeta, desde a sua criação. Nada acontece, se desenvolve, se engrandece sem o seu concurso, a sua aprovação e a sua, vamos dizer assim, talvez até impulsão, por meio dos seus mensageiros, sejam cientistas, sejam personalidades, né, como o próprio Chico Xavier, como o próprio Kardec, como foi Francisco de Assis, ou personalidades da ciência, como Isaac Newton, Johannes Kepler, René Descartes, ou atualmente aqueles que estão desenvolvendo a inteligência artificial, né, por que não? E aí a gente pensa, desde lá da manipulação do metal pelos homens, é um conhecimento fantástico, né? Aprender a manipular o metal e transformar o metal... Meu óculos é de plástico, né? Mas quantos aí não tem o óculos de metal? Aprender a fazer isso aqui é um negócio fantástico, né? Mas o metal também era usado para armamento, armas. Não só para a caça, para a alimentação, mas as armas da guerra. O grande desenvolvimento do metal veio quando começaram a desenvolver armas para a guerra. A mesma coisa se a gente pensar nas tecnologias de navegação, né? Quantas tecnologias de navegação não surgiram ao longo aí do século XVI, né? 1500 alguma coisa, 1400 alguma coisa. Quantas? Facilitando o comércio, facilitando as comunicações, mas também facilitando a dominação dos povos americanos, africanos, asiáticos pelos povos europeus. Então o conhecimento está aí. Foi bem usado? Claro, mas também foi, vamos dizer assim, subvertido naquilo que ele deveria ser. E aí podemos citar a bomba atômica, né? Tem, por exemplo, um filme recente, eu não cheguei a assistir, mas sei do contexto, chamado Oppenheimer, que fala da criação da bomba atômica, né? Muita gente estava achando que estava fazendo aquilo por um bem. O desenvolvimento da energia nuclear é fantástico, né? Mas gerou certos problemas pelo mau uso que nós fazemos, porque não convém saber, né? A gente usa sem... Como diz Paulo, convém saber. A gente sabe sem convir saber. E aí podemos dizer atualmente o uso da inteligência artificial e da internet de um modo geral, né? Ferramenta de comunicação fantástica, que inclusive permitiu que muitos de vocês soubessem da programação deste estudo pela internet, pelas redes sociais. Estamos transmitindo aqui pela internet. Então temos as pessoas que estão ouvindo aqui encarnadas, os desencarnados também, e aqueles que estão assistindo pela internet. Por que não? E talvez haja outros desencarnados acompanhando também com quem está assistindo pela internet. Olha só que evolução. Mas ainda assim a gente usa ferramentas de inteligência artificial para subverter a realidade. Percebem? E eu acho particularmente perigoso. E a gente precisa, enquanto espíritas muito sérios,
desenvolver em nós uma criticidade muito grande quanto às fontes de informação que a gente tem acesso. Né? Em todos os momentos, e aí Emmanuel nos diz que em tempo algum, né, a gente soube como convém saber, mas nos tempos que estamos vivendo hoje, é preciso que estejamos atentos e vivos, com a nossa criticidade muito apurada. A inteligência artificial é capaz de pegar uma imagem minha, como vocês estão vendo aqui, com a minha voz, com a boca mexendo do jeito que vocês estão vendo aqui, e me colocar falando absurdos. Aí talvez alguém vai receber no WhatsApp essa imagem minha, Leandro, criticando o espiritismo, né? Ou criticando uma pessoa muito querida, ou falando, vamos pegar algo do tipo assim, falando mal do Chico Xavier, dizendo que o Chico Xavier é coisa do demônio, porque ficava recebendo espírito. É possível isso? É possível, perfeitamente. Quem receber e assistir vai achar que sou eu. E aí é que a gente precisa ter cuidado. Pensa isso durante o contexto de eleições que a gente está vivendo, por exemplo, que veremos este ano, mais uma vez. É muito sério isso. É muito sério. E o alerta que Paulo de Tarso traz, ratificado por Emmanuel, não tem nada a ver com eleições, não tem nada a ver com política, tem a ver com o nosso conhecimento enquanto humanidade. Mas a gente só cresce enquanto humanidade se a gente tiver no nosso coração a semente de buscar não simplesmente saber, mas buscar saber como convém. Então basta a gente ter acesso à tecnologia? Não. É preciso saber usar. E aí saber usar não é saber clicar nisso, naquilo e entrar na... Não. É preciso saber entender a tecnologia, assim como era preciso saber entender o uso dos navios, o uso da manipulação do metal, né? Entre outros conhecimentos tão caros e tão importantes a nós. E aí, o Emmanuel continua, e ele fez esse alerta que é global, de todos os conhecimentos, mas aí ele desvia o assunto, desvia não, né? Chega o assunto, nas nossas atividades evangélicas. Que ele fala assim, ó, em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Então, beleza. Sabemos que, ao longo do desenvolvimento da humanidade, em tempo algum, nós, seres humanos, conseguimos lidar com o conhecimento de uma maneira 100% sadia. Qualquer conhecimento que é desenvolvido, de alguma maneira a gente dá uma desviada. Pro lado ruim, né, gente? Pro lado ruim. Senão não seria desviada. Então fiquemos atentos, é a primeira coisa. Mas aí ele volta para nós e diz assim, ok, mas além disso tem a questão dos saberes evangélicos. Se nós estamos assim em termos de conhecimento técnico, científico, cotidiano, humano, material, que dirá os saberes evangélicos? E aí Emmanuel continua falando assim, ó, aprendizes do evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem da posse e da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes irritando-as quem ouve. Quase eu estou fazendo aqui agora, né? Irritando vocês aqui. Que se afirmam crentes confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência olvidando comezinhas, obrigações domésticas simples, né? Esses amigos, principalmente, são aqueles que cuidam saber sem saberem de fato. E aí, infelizmente, é muito comum, sobretudo no espiritismo, a gente encontrar irmãos de luta que realmente se acreditam senhores absolutos da palavra evangélica. Isso não existe, gente. Eu que estou sentado aqui, eu estou sentado aqui hoje. Qualquer um de vocês pode sentar aqui. A única coisa que eu fiz diferente foi sentar na minha casa, estudar isso aqui, comparar com alguma referência ou outra, né, fazer minha colinha. Eu não sou melhor que ninguém, não. Muito pelo contrário. Né, o ouvido que está mais perto da minha boca, que está falando aqui, é o meu. Então, todos nós aqui podemos ocupar a tribuna dentro do espiritismo. E é muito comum que alguns de nós, infelizmente, assumam não necessariamente a tribuna, mas o papel de senhores do evangelho. E aí, a gente encontra estudiosos e ou palestrantes soberbos, é muito fácil encontrar isso.
Ah, porque eu dou palestra no centro tal, a FEB me convidou para fazer o estudo não sei o quê, blá, blá, blá. Aliás, vou mudar minha frase. Não é muito comum, não, mas acontece. Não acontece? De vez em quando a gente se depara. Às vezes não é um estudioso, não é um palestrante, mas é alguém que está conversando. Às vezes você mesmo está conversando com alguém, fazendo uma defesa do espiritismo. Você fala, mas eu sei porque eu li na questão tal do livro dos espíritos, arranca uma citação assim, pá, joga na mesa, achando que está abafando. Mas peraí, será que não estamos usando, como diz Emmanuel, da nossa humildade para tiranizar, né, da nossa paciência para irritar quem nos ouve? E aí eu falo, todos nós, né? É muito comum a gente começar a conversar sobre espiritismo com alguém, aí alguém pergunta, a gente responde, mas às vezes a gente fica incomodado, que a pessoa fala assim, esse negócio de reencarnação não existe, não. Aí a gente quer fazer a defesa, né? Claro! E devemos mesmo. Devemos mesmo, mas na medida que a conversa permaneça sadia, não é verdade? Né? É muito comum também a gente encontrar, inclusive, médiuns que se acreditam emissários de Deus na Terra. Gente, mediunidade não é, em hipótese alguma, atestado de evolução. Quem aqui tem mediunidade desenvolvida por alguma razão, sobretudo quem faz trabalhos mediúnicos na casa, pode atestar isso melhor do que eu. Eu não sou, não tenho. Mas a mediunidade não é atestado de evolução. A gente pensa, o fulano é médium, ele recebe o espírito fulano de tal, psicografa, fala, né? Ele é melhor que eu, é mais evoluído. Fala, não, gente. Normalmente o médium tem até mais débito para resgatar. Até por isso que ele veio médium. Para ter oportunidade, para ser puxado para poder trabalhar. Senão, às vezes, nem vinha. Alguns aproveitam muito bem a oportunidade, com a graça de Deus. Alguns, talvez a maioria, me arriscaria a dizer, nem tanto. E aí só acumulam mais débitos. Ah, Leandro, eu sou médium. Eu manifesto a mediunidade, eu tenho, inclusive, dificuldade em me organizar isso. Atenção, isso é um chamado para que você desenvolva a sua mediunidade, não necessariamente, mas para que você eduque a si mesmo. Se você sente... É muito comum a gente chegar no espiritismo porque sente alguma coisa, né? Eu estou sentindo umas coisas que ninguém explica. Aí eu conheço alguém que falou que... não, vai lá no centro espírita que eles vão... Aí vem, conversa no atendimento fraterno, a pessoa fala, olha, isso pode ser uma manifestação mediúnica. E aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você primeiro se assusta, né? E aí depois você começa a estudar, e aí a partir do momento que você vai estudando, você vai entendendo um pouco melhor, as coisas vão ficando mais, não vou dizer mais calmas, mas mais claras. Mas há sim, infelizmente, algumas pessoas que são médiuns que se acreditam como emissários de Deus, ou até dirigentes espíritas, né, ou chefes, né, de associações espíritas que, por vaidade, acabam abusando do poder que lhes foi dado. Então, no campo evangélico, entre quem estuda, entre quem dá palestra, entre quem é médium, entre quem é dirigente, todo mundo que está sentado aqui trabalhando nessa reunião, que hoje eu incluso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que está fazendo demais, mas não está não. Às vezes nós estamos estudando, estamos aprendendo, estamos vendo, mas será que a gente está usando este conhecimento que nós aqui estamos buscando? Uma coisa é você buscar saber. E aí, você sabe como convém? Você aplica direito o que você está aprendendo? Eu aplico direito? Será que eu faço isso? Né? Quando eu estava fazendo estudo, eu me perguntei isso em vários momentos. E aí? E aí vem o primeiro puxão de orelha e fala, não. Estou precisando melhorar. E aí que está. Nós espíritas, diante disso que eu disse, é importante a gente talvez se classificar como aqueles trabalhadores da última hora. Vocês conhecem aquela parábola dos trabalhadores da última hora? Conhece, gente? Não vi nem uma cabecinha balançando? Faz assim, pelo menos assim. Se você não conhece, eu vou contar brevemente para você. A parábola dos trabalhadores da última... Eu não me lembro o contexto, mas diz o seguinte, Jesus narra dizendo que um senhor de uma grande vinha passou ao largo de uma praça, de uma cidade, e convidou trabalhadores para irem trabalhar na sua vinha, no início do dia. Aí esse senhor
virou e falou assim, vão lá para minha vinha trabalhar todo mundo, pago para vocês 1 denário no final do dia, beleza? Beleza? Fechado? Fechado. Todo mundo era MEI, ninguém CLT. Foi todo mundo para a vinha do cara poder trabalhar. E aí, agarraram no batente desde cedo. Aí passou umas 2, 3 horas, ele voltou lá na cidade, tinha outras pessoas na praça. Ele falou, opa, bora trabalhar na minha vinha, que quando acabar o dia eu pago para vocês o que for justo. Chamou eles e foi todo mundo. Meio-dia voltou de novo. Meio da tarde voltou de novo. Quando estava no finalzinho do dia, passou lá de novo, falou assim, oi, o que vocês estão aí até agora, meu filho? Não arrumaram nada para vocês, não? Você está doido? Bora trabalhar comigo. Ah, ninguém deu emprego pra gente, não. Aí ele deve ter pensado assim, não fala na parábola não, mas eu penso que o Senhor deve ter pensado, oi, bando de gente mole. Até agora não arrumou nada. Chamou, vão lá para trabalhar na minha vinha, que no final do dia eu pago o que for justo. Beleza, beleza. Foi todo mundo trabalhar. Trabalharam 1 hora. No final do dia, o Senhor colocou todo mundo enfileirado, virou pro capataz dele, falou assim, aqui ó, você vai pagar 1 denário para todo mundo. Que era o que ele tinha combinado com os caras que chegaram primeiro. Falou, você vai pagar 1 denário para todo mundo. Beleza? Beleza. Mas você vai começar pagando os que chegaram por último. Aí o capataz chegou em quem estava por último, deu 1 denário na mão dele. Deu 1 denário na mão do outro e foi pagando. Os que tinham chegado primeiro pensaram assim, opa, ele deu 1 denário para aquele lá, para mim vai dar muito mais. Estou trabalhando desde cedo aqui, ué. Tá doido? Quando chegou neles, pagou também 1 denário. Aí eles falaram assim, pô, brincadeira, cara. Nós estamos aqui desde cedo, o cara chegou, trabalhou só um cadinho, você está dando a mesma coisa para ele que para nós? Falou assim, nós, uai, lá na Galileia. Aí o Senhor disse aqui, você não tem conta com isso não, senhor. O que você tem, se eu sou bom e justo? Não foi isso que nós combinamos? É isso que eu estou dando para você. E está muito bom. Em resumo, por que essa parábola? O denário, o pagamento, é o que todos nós receberemos pelo bom cumprimento do nosso trabalho evangélico, espiritual, de evolução, de burilamento interior. Não interessa se a gente começou esse trabalho há 15 séculos atrás ou se nós vamos começar ele hoje. Se a gente conseguir desenvolver esse trabalho, nós vamos receber o mesmo pagamento. Percebe? É claro que nós temos contas a acertar, né, gente? Com o nosso passado. Mas se a gente começar a desenvolver esse trabalho, nós vamos receber o mesmo tanto. E aí eu falo para vocês. Vocês sabem quem que são os espíritas nesse desenvolvimento da humanidade? Nós somos os trabalhadores da última hora. Eu venho no centro, trabalho todo dia. Eu sou trabalhador da última hora. Pensa em termos de desenvolvimento da humanidade, gente. É muito comum a gente, enquanto espírita, pensar assim, os católicos, né, eles não têm esse estudo todo, os evangélicos têm aquela fé obstinada, mas irrefletida muitas vezes. Nós aqui somos tão teimosos em termos de evolução espiritual, que foi preciso alguém chegar e provar para a gente que era preciso acreditar em Deus, na espiritualidade, no desenvolvimento, para a gente começar a crer e trabalhar. Foi preciso que Kardec chegasse, escrevesse esse livro aqui, ó, falando assim, gente, ó, o trem de verdade. Vocês não abrem o olho de vocês não, para vocês verem. Ai, Leandro, nunca pensei desse jeito. Então é bom pensar. Porque às vezes a gente se envolve em algumas contendas, em algumas discussões com irmãos católicos, irmãos evangélicos, ou de outras religiões, achando que nós espíritas estamos abafando, mas nós somos tão incrédulos que a gente precisa da racionalidade para ficar em paz com Jesus e com Deus. Enquanto muitos católicos, muitos evangélicos não precisam disso. Já conseguem cultivar a sua fé sem a necessidade, com muito mais confiança do que a gente. Percebem? E aí, eu digo isso por uma simples razão. Não podemos assumir a postura aqui, evangelicamente falando, em termos de evangelho, de desenvolvimento moral, de senhores da palavra cristã, enquanto espíritas. Não somos. Pois as religiões todas existem sob concessão do Cristo para que se desenvolva em nós o amor e a caridade.
Se a religião em que eu me encontro faz com que eu desenvolva em mim o amor e a caridade, que eu trabalhe, que eu auxilie, que eu pratique boas obras, essa religião é a melhor para mim. Não interessa se é evangélica, se é católica, se é espírita, se é umbanda, se é o candomblé, se é o islamismo, se é o judaísmo. Não interessa. O objetivo é um só. É ou não é? É. É. E é muito comum que eu inclusive, tenho um tio que tinha essa mania. Às vezes ele encontrava com alguém que era católico, que era evangélico, que ele queria discutir para provar para a pessoa que a reencarnação existe. Gente, às vezes é que a pessoa não precisa saber que existe, não. Ela já está fazendo o papel dela muito melhor, talvez, do que eu, que você, que qualquer um de nós. Concorda? Então a gente precisa ter isso em mente, para que não sejamos soberbos no nosso saber e no nosso conhecimento. Para que a gente possa não apenas saber, porque nós, enquanto espíritas, sabemos muito. As obras básicas estão aqui, ó, de frente a mim. Nos é dada a oportunidade de conhecer a fundo muitas coisas. Mas será que nós sabemos como convém? Para isso, o alerta de Paulo? A gente sabe demais, velho. Mas é como convém? O que nós estamos fazendo com esse saber? Bom, e aí, Emmanuel remata dizendo assim: os que conhecem espiritualmente as situações, ou seja, aqueles que sabem como convém, ajudam sem ofender. Essa é a primeira coisa que ele coloca, ajuda sem ofender. Quantas vezes a gente às vezes não tem oportunidade de ajudar alguém, mas a gente não sabe como fazer isso sem ofender? É muito comum a gente às vezes vislumbrar situações em que a pessoa nos pede uma ajuda material, que seja. E aí essa ajuda material, a gente fala, não, eu te dou sim aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, que isso, problema nenhum. Às vezes a pessoa não queria nem pedir. E se a gente simplesmente doa, a gente talvez esteja ajudando, mas querendo ou não, a pessoa pode se sentir humilhada, porque para a pessoa chegar a pedir algum bem material, tem que estar passando necessidade, não? E aí a gente tem que tomar cuidado. E aí o principal é o seguinte, será que para a pessoa chegar ao ponto de pedir algo material, é uma situação que para nós enquanto sociedade desumaniza o sujeito, porque ele se humilha, no sentido de humildade, ele se humilha para poder pedir, ele se rebaixa, vence o seu orgulho, ou sobrepuja o seu orgulho por uma necessidade material. E aí o que aquela pessoa quer não é o bem só, ela precisa do bem. O bem ela precisa. Agora o que ela quer é dignidade. E aí a gente pode, além de doar o bem, se estiver ao nosso alcance, doar o ouvido, doar o coração. Falou, meu irmão, e aí? O que mais que eu posso te ajudar? Me conta aqui a sua história. Fala para mim como é que você chegou aqui, o que está acontecendo com você. E aí você resgata a pessoa não do lugar de miséria ou de privação material, porque esse lugar a pessoa vai permanecer nele. Não é a gente que vai mudar a situação de uma pessoa. Mas você resgata a pessoa do seu lugar de excluído dentro da sociedade, você humaniza essa pessoa. E só o fato de você tratá-la assim, ela já faz, nossa, está me enxergando como um ser humano. Isso faz toda a diferença. Emmanuel segue e diz assim, que aqueles que conhecem, que sabem como convém, melhoram sem ferir. Às vezes a gente tem várias críticas, né, a fazer ao nosso cotidiano, né? Quem é casado, então, Nossa Senhora. Ah, você deixou a toalha molhada na cama. Ah, você não tirou o lixo, tá cheio de bichinho. Aqueles bichinhos nojentos. Ai, meu Deus do céu. Não é possível. Mas, ao dizer, né, será que a gente não está também ferindo? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? O que a gente ouve muito também. Então, assim, quem sabe como convém, melhora o seu ambiente, mas melhora sem ferir, melhora sem denegrir o outro, melhora sem diminuir a pessoa, diminuir o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o pai, a mãe, o tio. Né? Emmanuel diz ainda que esclarecem sem perturbar. Essa aqui é bacana demais, né? Porque aí, às vezes, alguém chega pra gente e fala, oi, você vai lá no centro? Vou lá no centro. Ah, como é que é lá? Fala, não, a reunião... Aí, quando abre uma brecha, a gente já fala, não, tem reunião tal dia, tal, não sei o quê, vão lá comigo. A gente já quer que a pessoa
marca com você no mesmo dia e já vem. Às vezes é até fora da hora. Mas peraí, será que é o que a pessoa quer? Vamos esclarecer, vamos dar oportunidade, vamos deixar os braços abertos, né? Com relação a qualquer assunto. Mas entendendo que a escolha é de cada um, não é verdade? E aí esclarecer sem perturbar é isso. É a gente permanecer aberto sempre. Mas deixando que o outro chegue até nós. Por que não? Né? Emmanuel ainda diz, essa aqui é legal, que ele fala assim, aprenderam a ser úteis. Então ser útil, gente, é um aprendizado. Ninguém é útil da noite para o dia, assim, agora eu vou ficar útil, vou começar a fazer tudo que... Não. É mudança de hábito. Ser útil é colocar-se em espírito de serviço. E aqueles que, via de regra, detêm o saber, sentem-se tão soberbos que acham que eles é que têm que ser servidos, e não o contrário. Isso é um negócio que é absurdíssimo. É muito comum a gente pensar, dirigentes de casa, ou palestrantes, ou médicos, a pessoa achar que tem que ser servida. Não, é o contrário. Quanto mais alto o seu grau de hierarquia, seja numa empresa, seja em um campo de gestão, maior a sua responsabilidade com aqueles que estão abaixo de você. Mais gente você tem que servir. Então, se você é, sei lá, um funcionário da empresa, seu grau de responsabilidade é 1. Se você é um gerente, você não é chefe do seu funcionário, não. Você tem que estar a serviço do trabalho a ser desenvolvido. Você é o dono da empresa. Você não é simplesmente o dono, quem manda. Você tem que estar a serviço de quem está ali também. Porque é este processo de estar a serviço do outro que humaniza as relações e faz as coisas acontecer. Um gerente de uma empresa que tem 1000 funcionários, tem 1000 pessoas sob seu comando, ele não consegue fazer o trabalho deles, não. Aí hoje em dia é muito comum falar assim, liderança, né? O valor da empreendedorismo, liderança, parará. O povo enche a boca para falar de liderança. Achando que a liderança é você simplesmente estar mandando. Saber mandar. Liderança não é saber mandar, não. Liderança é saber servir a tal ponto que os outros vão te seguir. Porque você é humilde e consegue olhar no olho e falar assim, tamo junto. Liderança é isso. Então não precisa fazer curso, coaches e etc, etc. Não. Basta você se colocar a serviço do outro. O outro quem? Todos. Se nós estamos falando de evangelho, a gente tem que estar a serviço de todos. Qualquer um que te pedir ajuda, do menor para o maior, você tem que estar a serviço dele. Assim como Cristo fez. Assim como ele fez. E aí, Emmanuel continua e fala assim, olha, usam o silêncio e a palavra, aqueles que sabem como convém, usam o silêncio e a palavra. É preciso saber calar, é preciso saber ouvir, é preciso saber a hora de falar. Porque aí, a partir disso, a gente consegue, né? Observar e absorver. Né? Usar o silêncio. Olha só, usar é um verbo ativo. O silêncio é algo que é passivo. Então, usar o silêncio é saber ouvir, saber escutar, saber calar-se. Às vezes, no momento que você está vivendo, é muito mais importante você ouvir o que a pessoa está do seu lado está falando, do que você dizer algo para ela, arrumar uma solução ao problema dela. Muito comum alguém chegar, volta a dizer, né? Quem é casado ou quem tem filhos, né? Às vezes chega e a pessoa chega e começa a falar na sua cabeça, mas o que aconteceu? Aí a gente fica angustiado, doido para arrumar uma solução para a pessoa. Assim, ai meu Deus do céu, então faz isso, isso, isso. A pessoa não quer que você arrume uma solução para ela, não. É que é só que você escuta. Tem um caso do Chico Xavier, que chegou uma moça para ele estava numa reunião, não lembro o contexto, a moça chegou na reunião assim, em prantos, interrompeu a reunião, falou, Chico, aconteceu um acidente de carro, minha família inteira morreu. E ela chorando, todo mundo pensando assim que Chico ia levantar, ia falar, não, minha filha, não existe a morte. Chico levantou, não falou nada, abraçou a moça e debuiou de chorar junto com ela. Ela não queria ouvir aquilo não, ela sabia que tudo. Ela queria só que alguém usasse o silêncio e a ouvisse também, tivesse empatia com o seu coração. Né? Emmanuel diz ainda que aqueles que sabem como convém, olha os verbos que ele usa, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz.
e distribuem com todos os dons do Cristo. Falou localiza e falou identifica, não foi? Falou aponta? Falou não, gente. Não falou aponta o bem e o mal, não, viu? Aponta a sombra. Não, localiza e identifica. Não é para ser bobo, não. É para você ficar atento. Localizou o bem, localizou o mal? Massa. Identificou o bem, identificou o mal? Top. E parou por aí. O que você vai fazer com esse conhecimento vai depender da hora, do lugar, de quem está perto de você. E aí ele diz que informam-se quanto à fonte eterna de sabedoria. Informam-se. Informam-se. Informar-se é buscar saber. Se buscou saber, eu sei a fonte eterna de sabedoria tal. Às vezes é uma pessoa no seu local de trabalho, às vezes é uma prática que você pode ter, pode ser a prática da prece, etc. Ou às vezes pode ser simplesmente um lugar. Tem algo no seu dia a dia que será para você fonte de sabedoria, fonte de tranquilidade. Aí a pessoa identifica essa fonte e liga-se a ela. É a palavra que o Emmanuel usa. Liga-se a ela. Ligou? Quando você liga, você acende, né? Aí você vira uma lâmpada, que é a metáfora que ele usa, né? Tal qual lâmpadas. E por aí vai. Bom, e aí, para a gente já encerrar, 5 minutinhos, não é isso? Tá certinho, não é? Bacana. Eu quero trazer para vocês uma dica de leitura e umas dicas de conduta com relação ao que o Paulo de Tarso diz, né, que é saber como convém. A dica de leitura está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, é o título da lição. Por que isso, gente? Uai. Nós, enquanto espíritas, recebemos muito de conhecimento, não é não? Então a gente pode preparar o lombo, porque muito será cobrado. E aí? Nós sabemos muito. Mas será que eu sei como convém? Será que eu estou usando esse conhecimento como convém? Né? Aí Kardec fala que quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Certamente culpado. Pesado, né? Aí você pensa assim, nem vou parar de ser espírita. Certamente culpado, assim ele diz. E ele ainda diz que não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Então tem desculpa não. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são se persistem no mal. Não sou eu que estou falando não, tá? Kardec. O meu papel aqui é só para eu imprimir, para ficar mais fácil de localizar. A cola tá lá, vocês podem olhar. Inclusive, vai lá olhar, duvida do que eu estou falando, vai lá e lê a lição. Tá? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Kardec é chique demais, né? Primeiro, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. Muito comum a gente sentar a bunda aqui para assistir a palestra e falar assim, não, fulano tinha que estar aqui. Gente, essa palestra de hoje é por fulano. Não acredito que não veio. Nem vou gravar e mostrar para ele. Aqui, mas quem está aqui é você. Eu. Então não é para fulano, não, é para mim. Eu que tenho que estar aqui. Se eu que estou ouvindo, eu tenho que aplicar para mim. É comum, às vezes, a gente está fazendo culto no lar, sai uma lição, aí alguém fala, não, porque igual você fez não sei o que tal dia. Mas uai, eu tenho que tomar a lição para mim. Independente do que eu acho. Tomei para mim, eu que lute. Tá? E aí, para de fato encerrar, alguns de vocês talvez estejam se perguntando assim, não, Leandro, mas eu tenho... Beleza, eu estou entendendo que a gente sabe muito, mas é preciso saber como convém. Saber como convém passa necessariamente pela realização de algo, pelo trabalho edificante. Mas eu tenho tão pouca oportunidade de desenvolver esse trabalho, essa caridade no meu dia a dia. Mas peraí, aí fica a frase, o soldado despreparado ele não é colocado na linha de frente. Você está preparado para poder assumir responsabilidade de trabalho? Eu não falo de casa espírita só não. Então tem que se preparar, estudar, refletir, manter-se em estado de prece. Prece não é você sentar a bunda assim e rezar, não. Prece é um estado do coração.
Às vezes você não precisa falar nada. Se você olha assim, dá uma respirada e se concentra, aquilo ali você pode entrar em estado de pressa. Né? E aí eu cito também a parábola dos talentos, né? Quem lembra da parábola dos talentos aí, ó? O Senhor deu 1 talento para um, 3 talentos para o outro, né? E 5 talentos para o outro, não foi isso? E aí o que recebeu 1 enterrou, ficou com medo de perder, o que recebeu 3 multiplicou, virou 5, o que recebeu 5 multiplicou, virou 10. Aí o Senhor voltou, falou, parabéns, deu 10, parabéns, tem 3. 1 se enterrou? Você tá doido? Ele falou desse jeito com ele. Tá na Bíblia, pode ler lá. Você tá doido? Tá lá falando assim. Te dei 1 talento, você enterrou? Não, gente. O que você recebeu na sua mão, não interessa se é 1, se é 3, se é 5. Você tem que desenvolver. Tem que desenvolver. Tem que fazer por onde? Tá? Ah, Leandro, mas como é que eu começo? Eu não sei nem por onde que eu começo, meu santo Deus. Aí você vai lá no Evangelho também, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 4, famoso, que fala, reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o seu esforço em domar as más inclinações. Primeiro, você tem que se transformar moralmente. Que é isso? Arrependa-se do que você fez de errado e comece a mudar. Segundo, esforço. Esforço é quando você faz um negócio que você não quer fazer, mas você sabe que é certo. Você não quer fazer de jeito nenhum, mas você sabe que é certo. Aí você está esforçando. Esse é o começo. Ah, mas é difícil, não sei o quê, como é que eu faço? Vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Kardec pergunta, qual que é o meio prático mais eficaz que tem um homem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A espiritualidade responde, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec, enjoadíssimo, chatíssimo, não se deu por satisfeito, falou, mas como é que eu faço para conhecer a mim mesmo? É claro que eu falei outras palavras, né, gente? Muito mais bonito, mas estou resumindo que o tempo está estourando. E aí o Espírito de Santo Agostinho, segundo nos relata o Livro dos Espíritos, responde, faça como eu, quando eu estava encarnado aí, ó. Todo fim do dia, você vai passar em revista o que você fez. O que foi bom, permanece. O que foi ruim, você deixa de lado. Pede desculpa, revisa, e aí você vai conhecendo os seus defeitos, as suas virtudes, as suas qualidades, e aí você chega, porque aí você faz esse exercício, você começa a se conhecer, começou a se conhecer, você vai entender da sua transformação moral, vai passar a se esforçar, e aí você vai começar a compreender que você tem vários talentos na mão que você pode desenvolver, mesmo que sejam poucos, e no final você vai estar preparado para poder trabalhar do jeito como convém saber. Muito bem? Madre Teresa de Calcutá conta uma história. Eu ouvi também em uma palestra, isso não sei a fonte, se é fidedigno ou não, mas a anedota serve, que uma moça havia tido um acidente e ficado tetraplégica e se lamentava muito, muito, porque ela não conseguia fazer nada. E aí Madre Teresa diz para ela assim, vamos orar, minha filha, ore pelos outros. E a partir daquele momento, Madre Teresa junto com ela, começaram a fazer uma corrente de oração pelas pessoas que eles achavam que precisavam de oração ou que pediam oração a ela. E a partir daquilo ali, ela começou a fazer todo um trabalho de prece, de orações. E esse trabalho foi crescendo de maneira que começou a chegar pedidos de oração e mais oração para as duas. Então essa senhora, que após um acidente ficou incapacitada fisicamente, ainda tinha sua mente, tinha o seu pensamento, e mesmo assim pôde ser grata e desenvolver um trabalho lindo, só com a prece. Ah, mas só a prece? Oh, gente, a prece é um trem tão maravilhoso. Se você soubesse o peso que a prece tem, jamais deixaria de fazê-lo. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos todos carregar um pouquinho das vibrações de amor dessa casa, nos nossos corações e levar isso para as nossas vidas, para as nossas famílias, com a graça de Deus. Amém.